tema, e a gente começa com ele, é ciúmes. Quem é que nunca teve uma pontinha de ciúmes? Tem gente que teve ciúmes quando o marido anunciou que na semana seguinte ele ia sozinho até a confraternização da empresa. Ou então quando o namorado insistiu em passar as festas de final de ano com a família dele, ao invés de passar com a sua. Pois é, são diversas situações e às vezes a gente realmente fica com ciúmes. Numa relação a dois, a gente sabe que às vezes esse ciúme é até prejudicial, mas a gente não consegue segurar, né? E o ciúme é aceitável quando ele não prejudica nem a nossa vida e nem os nossos relacionamentos. Mas a gente vai falar muito mais sobre isso com alguém experiente no assunto, que é a psicóloga Pamela Magalhães. Ela é especialista em clínica e também na psicologia hospitalar, especialista em clínicas de relacionamento, atua no atendimento de adultos, trabalha com terapia individual, familiar, casal, formação de grupos terapêuticos. Enfim, ela é uma querida. A gente já conversou um pouco sobre os ciúmes lá fora e você vai gostar do papo aqui. Vem cá, Pamela Magalhães. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Cláudia. Vamos Prazer sentar estar aqui para conversar? Vamos lá. Prazer é nosso. E a gente já chegou a um consenso lá que esse tema é maravilhoso, né? O tema é ciúme proibido, né? De repente, aquele ciúme que a gente sente, mas que não se sente tão autorizado em deflagrá-lo com o parceiro, né? Às vezes a gente acha que não tem nem o direito de sentir, né? Exatamente. E até sofre por conta dele. Eu falo que não tem como não sentir ciúme, né? A gente tem ciúme porque a gente não quer perder aquilo que a gente tem apreço. Então, se a gente ama, a gente tem um medo danado de perder aquele que a gente ama. E quanto mais inseguro eu estiver... Tanto que no começo, que a gente está apaixonado, essa vulnerabilidade nos deixa muito inseguro e muito ciumento muitas vezes. Tem um lado bom do ciúme? Eu acho que tem um lado bom, Cláudio, porque a gente sentir que quem nos ama tem um ciúminho faz a gente se sentir querido, né? Dá um upgrade na autoestima, mas o excesso pode fazer a gente se sentir muito preso, muito controlado, que é quando o parceiro ele acha que a gente é propriedade dele. E aí fica muito complicado, porque sobrecarrega tanto aquele, né, a quem a gente tem ciúme, quanto aquele que está no ativo do ciúme, né? E pra que tá quem muito sente enciumado. ciúmes, tem um lado positivo? Porque eu fico pensando, todas as sensações, elas de alguma forma nos protegem, nos ajudam. Tem um lado positivo quando a gente sente ciúmes? Eu acho que sentir muito ciúme, eu acho que faz a gente ficar com tanta caraminhola na cabeça, que faz com que a gente tenha prejuízo em um monte de setores na vida. Então, de repente, eu tô lá no meu trabalho e tô tão enciumado com meu marido que eu não consigo focar no meu trabalho, eu fico imaginando e as fantasias vão crescendo, aqueles fantasminhas vão tomando corpo. Então, é muito bacana que se converse quando alguma coisa não tá exatamente como a gente gostaria. É isso que eu ia te perguntar e a gente vai falar sobre isso com bastante intensidade. Existe solução para esse ciúme? Porque se as pessoas estão agora se sentindo angustiadas, talvez você aí, eu sou super ciumenta, tô angustiada. Você quer uma solução? Tem solução? Tem, Cláudio. Primeiro, se esse ciúme... Um ciúme, como eu disse, a gente se sentir um pouquinho de ciúme de quem a gente gosta é normal, porque a gente não quer perder quem a gente ama. Mas quando isso extrapola e você começa a ver prejuízos na relação, prejuízo no trabalho, prejuízo na família, é bacana ponderar, porque a gente pode estar falando de um ciúme patológico, que aí a gente vai entrar em outro setor. Agora, se esse ciúme já está aumentando, não chega a ser um patológico, mas já está começando a dar alguns pontinhos negativos aí na sua vida, observe, tente conversar, avalie como você está com você. A gente vai Amor te próprio. ajudar, eu tenho certeza disso. Só que Exato. antes eu vou chamar um VT das pessoas falando sobre ciúme nas ruas. Agora presta atenção, depois a gente vai fazer algumas considerações em relação a isso que você vai ver agora. Pode rodar. Já teve alguma briga por causa de ciúmes besta, alguma coisa banal que se tornou algo mais grave depois? Vários. Vários. Calma, deixa eu pensar. Por quais motivos, assim, motivos mais... Ciúmes, sempre ciúmes. Ciúmes. Sempre tem ciúmes do normal, né? Mas nada assim a ponto de descambar pra coisas mais sérias. Não, nunca aconteceu. Nunca, nenhuma briga por causa de ciúmes. Não, era ciúme bestinha, assim, mas eu sempre confiei muito nele, ele também. Fui um pouquinho ciumenta, mas não muito porque eu era muito bonita, não tinha nem motivo pra ter tantos ciúmes, né? Não pode dizer, né? Senão pega mal. Ele tinha. Eu tinha porque ele era 20 anos mais velho. Tinha muitos ciúmes. Quando a senhora era casada, teve alguma briguinha que começou por alguns ciúmes besta e virou algo mais sério? Vários. Depois de 20 anos é difícil falar quando tem ciúmes, né? Porque acaba acostumando com o dia a dia. E aconteceu alguma briga, assim, por causa de ciúmes de vocês? Alguma coisa que... Não porque meu marido me amava muito, ele era apaixonado por mim. Mais por parte dela do que minha. Eu trabalho perto de mulheres bonitas, né? Então ela sempre liga e pergunta: e aí, o que você tá fazendo? Ah, tô trabalhando. Falei, as mulheres, eu tô abordando elas.
É assim que eu trabalho, abordando pessoas. Aí ela ri e tal, aí descontrai. É você tá numa balada, numa festa e alguma garota olha mais diferente pra você e aí já começa a cutucar, pô, não fiz nada. Entendeu? E aí ela já briga. Né? Já briga e dá confusão. E ela nunca brigou com o senhor por causa de alguma coisa? Alguma foto ou conversando com alguma outra menina? Isso sim. Em rede social, essas coisas Rede aconteciam? social é complicado, mas eu tinha a senha, então ele também tinha a minha. A gente viu ali várias situações, né? A situação da dificuldade de assumir que tem ciúmes, a situação de achar que o ciúme tem a ver com o outro, tem a ver com o ambiente de trabalho que é recheado de mulheres bonitas ou de homens bonitos, tem a ver com quanto o outro nos ama. Agora, de fato, os ciúmes que a gente sente tá no outro? O ciúme que a gente sente tá na gente, de acordo com a insegurança, de como tá o meu amor próprio, como tá a nossa autoestima. Tava até conversando com a artesã ali dentro. Quando a gente tá bem com a gente, independente se a gente é a mulher mais bonita do mundo ou não, isso reflete nas nossas relações. Né? Se eu tô equilibrada comigo, se eu tô gostando de mim, eu consigo acreditar que o outro também possa gostar. Agora, se eu não tô bem comigo, eu sempre vou ficar em dúvida desse amor que você diz sentir por mim. Então, esse ciúme, ele acontece. Achei interessante ver nesse Povo Fala como as pessoas também se sentem um pouco ressabiadas de falar e deflagrarem o ciúme, como se fosse algo proibido, né? Como é difícil a gente entrar em contato com aquilo que é difícil pra gente. E como isso tem que ser exercitado nas relações, Cláudia. A gente precisa contar pro outro como a gente sente, precisa desmistificar os fantasminhas. Agora, do jeito certo, né? Porque eu fico vendo, às vezes, algumas pessoas contando pro outro que tem ciúmes, mas acusando, assim. Ah, mas você vai na festa sozinho? Ah, eu não gostei, eu tô triste. Ou então, você é egoísta, você vai me deixar aqui porque na festa do ano passado da minha empresa eu não fui pra ficar contigo. E aí acaba virando uma coisa pior, porque aí o outro fica ressentido, aí a relação fica estremecida. Aí quem tava com ciúmes fica com mais, né? Perfeito. Quando você ataca, né? Quando a gente tá falando em casal, quando eu ataco você, até por um mecanismo de sobrevivência, o que você faz? Você se defende. E de acordo com a emoção que vai repercutir desse movimento, você pode ficar com muita raiva e essa raiva fará com que você haja com mais agressividade e isso vai virar uma bola de neve. Então é importante que eu observe e conte pro outro, sem acusar, eu aponte pro outro o que eu não gostei, o que de repente não tá legal, o que me magoou, o que me deixou triste, para que a gente consiga chegar num consenso. E que eu proponho, eu sempre falo pros casais, proponha, ao invés de criticar, ao invés de apontar, pro outro não se sentir tão atacado e ficar tão defendido. Então, quanto menos o seu parceiro ficar defendido, mais maleável ele fica e essa relação pode seguir por um caminho mais positivo. Então, o primeiro ponto seria assumir que tem ciúmes Isso. e comunicar de forma correta, com tranquilidade, pro parceiro que tem ciúmes, é antes isso? comunique pra você, né? Como você disse, Aham. pensa um pouquinho, comunica. Bom, eu tô enciumado que ele vai na festa de confraternização. E pensar, por que eu tô enciumado, né? Não, o que tem ali? Até pra você consigo mesma desmistificar. Aí pensa, não, ainda tô muito incomodada porque tem aquela amiga dele, aquela colega, aquele par da empresa e tal. Conversa com ele, mas não agredindo e não muito orgulhosa, né? Porque orgulho justamente é a casquinha da insegurança. Então, tentar conversar. Olha, eu tô enciumada porque eu gosto muito de você, né? Eu acho você muito bonita, eu acho que a mulherada lá fica louca quando você chega na festa. Então, quando você coloca pro outro, além de você deixá-lo mais envaidecido, você vai contar que você ama muito. E o outro vai ter a oportunidade de te deixar mais seguro também. O que eu percebo é que, principalmente as mulheres, têm muito medo de contar e de abrir o coração para não ficarem vulneráveis. Exato. E não se, de alguma forma, rebaixarem. Se humilharem, Se humilharem. né? Mas isso acontece? Acontece, Cláudia, perfeito o que você está falando. Acontece que é engraçado também a gente pensar que quando a gente não fala, a gente também fica muito vulnerável. Porque a gente fica sofrendo no nosso mundo, o outro também no mundo dele, imaginando por que a gente está mais fria, porque a gente está mais distante. E o medo de ficar vulnerável e, de repente, perder pontos na relação, ou mesmo que esse parceiro fique desinteressado, acaba acontecendo. Porque você vai ficando de nariz empinado, você vai ficando isolada e você vai se afastando do teu parceiro. Converse, não é se humilhar, é conversar, é contar. Porque o seu parceiro, ora, também vai ficar inseguro. E ele ter uma abertura, um canal com você é muito positivo. Então, primeiro passo, vamos recapitular pra gente colocar em prática. Assume pra você, Isso. né? Conta pra você que você tá com ciúmes. Depois, comunique ao outro de forma Isso. correta. Isso. O que a gente pode fazer pra melhorar a nossa autoestima, já que ciúmes vem muitas vezes dessa autoestima baixa? Tentar entender como que você tá com a tua vida,
né? Como que você está com o teu corpo, como que você está com o teu trabalho, como você está com a vida que você escolheu. Porque às vezes a gente fica projetando muito no outro as nossas infelicidades, as nossas inquietações, as nossas insatisfações. Então é importante que a gente consiga desmistificar o que é nosso e o que é do outro. Como a gente estava até conversando antes, né, Clau? A individualidade é muito importante, né, para que a gente preserve o nosso mundo, o mundo do outro. E esse mundo de intersecção que é o nosso mundo, que o relacionamento é isso. Porque o ciúme a gente vai sentir sim, né? Só que a gente tem que perceber e ponderar. Até estava comentando com você, existem coisas do nosso parceiro que a gente não gosta, mas que a gente tem que aceitar para a gente poder ter uma boa convivência. Então, festa de confraternização é importante para ele? Eu fico incomodada. Converse, mas não crie uma briga disso, é importante. Como os hobbies. Agora, né? é importante que o parceiro vá à festa de confraternização da empresa dele? Acho legal a gente pontuar essas coisas, porque talvez, Claro. principalmente no comecinho do relacionamento, né? Talvez você coloque na sua cabeça que não é importante. Eu, particularmente, acho que é importante. Claro que é, o trabalho dele. Então a gente tem que separar também, assim, bom, eu me sinto ameaçado porque meu parceiro é uma pessoa interessante, ele é bacana, ele é engraçado, ele é divertido, ele é carismático. Que bom, né? Que Parabéns. bom! E olha que bom, ele tá com você, Aham. né? Que bom. Acho que é bacana olhar por esse lado e não entender sempre como uma ameaça. E se a gente gosta de alguém, a gente quer que esse outro seja feliz. E ir à festa de confraternização é importante, é o trabalho dele. Ele precisa desse networking, né? Ele precisa estar ali na interação, enfim. Ó, a Pamela falou uma coisa importante. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer que ele seja feliz. A gente tá dando exemplo aqui a festa de final de ano, mas, por exemplo, um homem é feliz quando ele joga o futebol dele com os amigos. Ele é feliz quando tem tempo para visitar a família dele sem você ficar de cara feia. Ele é feliz quando ele tem tempo e pode ficar mudando o canal da televisão 500 milhões de vezes sem parar em nenhum. Quando ele Não é tem mais êxito o quê, no trabalho. meninos? Quando tem êxito no trabalho, não é? Outra coisa que causa muito ciúme, que é até um tabu, é a relação com o filho. De repente, um filhinho chega ali na família e esse marido fica um pouco enciumado. Isso é normal, né? Às vezes tem medo, tem um tabu de falar que está enciumado. É normal, é importante que a mulher, nesse momento, por exemplo, tente deixá-lo mais seguro, contar que ele não perdeu a esposa, que muito pelo contrário, né? Aquele bebê ele tá vindo para agregar e não para tirar algo desse marido. Então é importante. E esse ciúme é muitas vezes proibido de ser falado e muito natural. E muitas vezes vai depender da sensibilidade da mulher, porque como o homem acaba não sabendo expressar, ele pode ficar mais chato, mais rabugento, e você não está entendendo muito bem o porquê. Fica atento, você que teve bebê recente, pequenininho, de repente você pode abrir a conversa para que ele sinta-se à vontade, para falar que ele não um vá pouquinho. se afastando, né? Aí o relacionamento acaba se perdendo. Pamela, Exatamente. segura um pouquinho que a gente volta, Claro. porque esse assunto vai render bastante papo, né? Agora vem aqui, que a Pamela já tá esperando a gente. Pamela Galens, que é psicóloga, tá falando sobre ciúmes. Tem ciúmes que têm motivo para existir, mas tem outros sem motivo, né? Exatamente, Cláudia. De repente, a individualidade, né? Os hobbies do parceiro, por que não respeitar os hobbies, aquilo que é importante? Então, ele gosta de jogar tênis, ele gosta de tocar, ele gosta de jogar futebol. E muitas vezes esse parceiro, ele para de fazer, ele vai parando de fazer aquilo que ele gosta em função das repetitivas brigas que tem na relação. Isso faz com que ele fique entristecido. Então, na hora, parece que resolve o problema, mas aquilo faz com que a pessoa vai ficando mais isolada, mais calada, mais ansiosa, muitas vezes, porque aquela atividade ajuda, né? É fato que o ciúme excessivo pode acabar até mudando o parceiro que você escolheu. A gente escolhe, fica apaixonado, depois a gente quer mudar o outro. Aí Isso olha é pro outro e fala, agora não interessante. tem mais graça, porque virou uma presa. Lembra de uma frase que eu gosto, que é, quando a gente, eu não sei como é, mas assim, quando a gente ama alguém, a gente tem que deixar essa pessoa como um passarinho livre, né? Que vai e As volta. pessoas que amo, quero-as livre, né? Não é uma coisa assim, Exato. porque se você prende, você fez alguém ali que não necessariamente é aquilo que você queria no Eu começo. achei legal o que você falou. E é interessante lembrar que existem aquelas pessoas que não demonstram o ciúme, né? E que elas podem causar no outro uma sensação de insegurança muito grande, porque a sensação é assim, nossa, não me vê, nossa, eu não faço a menor diferença, né? Posso pôr qualquer roupa, posso ir em qualquer lugar. E diferente do que se imagina, que seria ótimo, essa pessoa se sente muito só. Então é interessante que a gente demonstre um pouquinho, não necessariamente o ciúme, mas que se preocupa com o outro, né? Mas que repara no outro. Agora, isso É tudo tem a bacana ver com isso. autoestima também, não é, Pamela? Tem sim. A gente tem que se amar, né? A gente tem que se amar, a gente tem que estar bem com aquilo que a gente escolheu. Mas como é que a gente faz? Eu tô pensando agora em quem tá lá do outro lado Tá. agora,
que não tá se amando, como é que essa pessoa faz quando ela não se ama? Onde é que ela encontra essa força para se gostar? Eu costumo falar no consultório, e muitos pacientes têm muita dificuldade, eu acho que muitos de nós têm, que é conversar consigo mesmo, né? A gente às vezes faz de tudo para não ficar só. Tá só, mas não tá. Tá com o computador, tá com a televisão, e é bacana a gente tentar ficar com a gente, pra gente poder fazer esse balanço. O que tá bacana, o que não tá, o que eu escolhi, quanto trabalho, quanto relacionamento, as escolhas que eu estou fazendo. Cada escolha é uma renúncia e cada escolha me leva para algum lugar na vida. E eu preciso entender se eu estou feliz com isso, para não jogar no parceiro as minhas insatisfações. Então, porque se eu estou bem comigo, as minhas escolhas são mais coerentes, Clau. Eu evito entrar em relacionamentos destrutivos, eu evito alimentar ciúme, né? Ciúme que não vai levar a lugar nenhum. Então, se eu estou bem comigo, as minhas escolhas refletem essa tranquilidade, essa linearidade de conduta, de pensamento. Então, para a gente melhorar a autoestima, um primeiro passo seria ficar um pouquinho consigo. Isso, e fazer coisas que te fazem felizes. Mas é bacana a gente começar a entrar em contato com o que eu sou, né, que é um baita desafio, o que eu gosto. Tem exercício no consultório que parece tão bobo, que eu começo assim, né? Que comida você gosta? Tem paciente que fala, eu gosto de tudo. Não, mas espera um pouquinho, vamos ver o que você gosta mais, o que você gosta menos, onde você gosta de ir, porque tudo isso é a nossa identidade. Eu preciso estar muito coesa com a minha identidade, com quem eu sou, para eu poder entender o que eu gosto e o que me faz bem. Senão os relacionamentos, eles vêm para completar. E relacionamento não é para completar, não, né? Eu falo a história da metade da laranja, eu não concordo. Existe, né? Eu acho que a ideia é você complementar. Então, eu tô com alguém do meu lado que complementa, né? Quer dizer, eu consigo ficar muito bem comigo, mas eu tô com alguém porque me faz bem, né? Porque faz com que o meu dia a dia seja mais gostoso. E essa é a proposta. Isso só acontece quando eu tô linear, quando eu tô bem coeso comigo, equilibradinho. E aí, se de repente você fez essa conversa interna e descobriu que tem coisas que não estão de acordo com aquilo que você gosta, você corre atrás. Você busque. Daquilo que você quer pra você, porque né? às vezes o paciente chega na sala e eu falo, como você tá? Ele fala assim, a mesma coisa. Eu falo, bom, mas o que você fez para que algo mudasse? Porque se eu não fizer nada, nada vai mudar. Né? A vida continua. Eu preciso me movimentar para que alguma mudança aconteça na minha vida. Nossa, a gente tá falando tanto, né? E eu sei que você tá aí querendo que eu leia a sua pergunta, já mandou a sua insatisfação. Então tem aqui, olha, a Renata Bechara, ela tá dizendo que ela tem um ciúmes excessivo quando o marido vai à casa dos pais dele. E como ela não gosta muito, ele já percebeu, ele prefere ir sozinho. O que ela pode fazer diante dessa situação? Eu acho importante que a Renata pense um pouquinho como ela é com a família dela, sabe, Clau? Às vezes a gente não se dá muito bem com a nossa família e a gente se incomoda muito que o parceiro se dê. E a gente acaba tolhendo o parceiro nesse direito, né? É claro que se isso for excessivo, né? Se esse contato do seu parceiro com a família dele for excessivo, pode muito complicar a vida de vocês dois. Mas pondere, se ele gosta da família, se ele se dá bem, bacana que ele esteja perto, né? Se ele lida assim com a família dele, provavelmente ele vai lidar com essa família primária que ele está formando com você. Então aprenda a ceder, porque relacionamento a gente tem que fazer ceder pro outro, para aquilo que faz bem pro outro, porque em algum momento o outro também vai ceder para algo que seja importante para você. Ótimo. Maria de Fátima Barros Messias, ela disse que é casada há 38 anos e o marido sempre foi muito ciumento. Não tem motivo nenhum, pois evito. Tento conversar com ele, ele diz que quem não tem ciúmes não ama. Gostaria de saber por que tem tantos ciúmes, se quem ama de verdade tem ciúmes, pois ela o ama e não sente ciúmes dele. Maria de Fátima, cada um tem um jeito de agir, né, Clau? Então, provavelmente ele tem algumas inseguranças, algumas questões dele que faz com que ele tenha muito medo de perder você. Então, ele tem esses comportamentos de controle. E é importante que mesmo que faça 38 anos que vocês estejam juntos, você vá colocando, né, se imponha, porque também a gente pode alimentar ciúme, viu, Clau? Então, se o outro vem com uma fantasia, a gente fica sempre justificando, sempre deixando de fazer alguma coisa para não entrar em atrito, e isso vai ficando crônico, esse comportamento. E o outro vai ficando muito ciumento, porque inconscientemente você passa para o outro a ideia de que ele tem razão de ter ciúme. Então, observe o que você faz para não alimentar esse ciúme e virar uma bola de neve. Então, qual é o comportamento adequado? O outro começou um ciúme, por exemplo, você tá aí, você tá fazendo isso. Se você não estiver fazendo isso que o outro tá falando, ou se a roupa que você tá está adequada, não
não tire a roupa, né? Tente conversar, olha a roupa que eu tô, não tem nada disso. Para que você, se você toda vez trocar a sua roupa, deixar de estar num lugar que é importante para você, você vai mostrar para o outro que ele tem razão de ter o ciúme dele. E ele vai, se ele tá inseguro, ele vai ter segurança nisso. Bom, então tenho razão mesmo, tá vendo? Ela mudou de roupa, tá vendo? Ela saiu daquele lugar. Mostre para o outro que você tem a sua individualidade, que se você tem razão daquela atuação, mantenha. Que é uma Com forma amor, do né? outro enfraquecer, desse ciúme ficar enfraquecido e ajudar numa possível doença que possa desenvolver. Perfeito. A Ramona do Vale, ela diz: olá, meu nome é Ramona, moro no Rio de Janeiro. Então, eu namoro há 2 anos e sempre fui muito ciumenta, porque ele costuma sair muito sozinho com os amigos e nunca me leva, e tem muita amiga mulher. Além disso, ele já me traiu e eu tento controlar, mas quando vejo, já estou brigando, isso me deixa mal e deixa ele mal também. Já terminamos uma vez por isso. Existe alguma maneira de amenizar esse sentimento? Porque eu realmente fico muito mal com isso. Já tentei conversar com ele, mas não adiantou. Olha, Ramona, eu acho que no seu lugar eu também ficaria bem enciumada, né? Estando com uma pessoa que já me traiu, que tem muitas amigas, mulheres, né? Enfim, já tem todo um histórico, eu acho que eu ficaria muito enciumada. Bacana você conversar com ele, também ponderar se o problema está em você ou se de fato essa relação alimenta esse ciúme, se de fato os comportamentos dele geram esse ciúme. Porque tem ciúme que tem razão sim, né? Ele tá o tempo inteiro com mulheres, ele já traiu, então pondera para ver quais são os acordos da relação. A relação tem que ter acordos coesos, né? Tem que estar bom para mim e tem que estar confortável para você. Vou fazer a última pergunta, porque o tempo já acabou, depois a gente Vamos passa lá. as outras. A Renata Guimarães, ela diz o seguinte: olá, meu nome é Renata, já sou casada há 3 anos. O meu marido já me traiu e agora ele tem muitos ciúmes porque acha que eu vou traí-lo. Como é que eu posso agir e o que eu posso falar para ele? Porque eu nunca farei isso. Renata, observe que esse comportamento chama-se comportamento autorreferente, né? Então, eu traio, então eu sinto que você trai também. Eu projeto aquilo que eu faço em você. Então é importante separar o que é do marido e o que é seu. Através da conversa, isso é muito bacana, sem discutir, mas colocando que de repente isso faz parte da história dele e não da sua. Cada um pensa de um jeito. E eu acho que dessa forma vocês vão encontrar um caminho muito mais tranquilo, muito mais gostoso para a relação. Muito bom. Não dá vontade de ficar batendo papo sobre a vida, sobre os nossos sentimentos? Você vai voltar então, Pamela, pra gente Sempre, continuar é um a prazer, conversa, Clau, viu? Tem prazer. tanta coisa pra gente falar sobre relacionamento, né? Muita E eu coisa. sei que te ajuda. E é isso que a gente quer. O intuito do programa é que você tenha uma vida cada vez melhor. Eu sei que às vezes você não consegue estar no consultório de uma boa psicóloga, poder entender melhor as suas emoções. Não deixe de praticar o que a Pamela sugeriu. Converse consigo. Faça uma análise de como é que está a sua vida, do que precisa mudar, onde é que você encontra o seu eixo e explore mais a sua individualidade. Não esqueça, como a Pamela disse, para existir um relacionamento existem 2 pessoas, não é um completando o sonho do outro, é complemento, é caminhando junto, é dividindo a vida, que é esse bem tão precioso, viu? Pamela Magalhães, psicóloga, está no site pamelamagalhães.com.br. O e-mail é contato@pamelamagalhães.com.br. Entra lá que você vai gostar, tem outras informações e faz contato com a Pamela também. Obrigada, Eu que Clau, agradeço, obrigada. tô te esperando para outros papos Adorei, bons, tá? obrigada.